Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo ao Mundo Record News de hoje, 25 de setembro de 2020. Nota começa com informação sobre um ataque com faca que acontece hoje na França e que deixa 2 feridos em estado grave. Ataque ocorre próximo de 2 antigos escritórios de jornal satírico Charlie Hebdo. Um suspeito, um homem com vestígios de sangue, foi detido. Procuradoria Antiterrorismo de França assume investigação de ataque e abre inquérito por tentativa de homicídio relacionado com ataque terrorista e organização terrorista criminosa. Seguindo com informação de Cabo Verde, o relatório de ONU mostra que o país registra aumento de abuso sexual de menores durante confinamento. Problemática que o presidente Dica tinha avançado, que a instituição recebe denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes, incluindo denúncias de abuso sexual. A pandemia da Covid-19 trouxe várias consequências negativas para o mundo, afetando a humanidade, e em um relatório apresentado pelo Escritório das Nações Unidas para a África Ocidental e o Sahel, aponta que nem as crianças foram poupadas destas consequências. Para além de serem sujeitas às contaminações, também sofreram com um dos mais graves violações dos seus direitos, ou seja, o abuso sexual. E de acordo com o Expresso, nomeadamente em Cabo Verde, sem revelar dados exatos, o relatório cita que registrou um aumento de casos de violação sexual contra menores durante o confinamento. Situação que no último mês de junho a presidenta do ICA já tinha abordado e avançado que a instituição recebeu várias denúncias de violação dos direitos das crianças e adolescentes, incluindo denúncias de abuso sexual durante o estado de confinamento. Maria Livramento Silva avança ainda que a problemática do abuso sexual das crianças constitui a maior preocupação do Instituto. O relatório do Escritório das Nações Unidas para a África Ocidental e o Sahel aponta ainda que a questão da violência baseada no género foi outro problema enfrentado durante o período de confinamento devido à pandemia. E ainda hoje, o Bloco de África Ocidental também decide se deve suspender ou não sanções impostas a Mali depois de golpe no país. De acordo com o mediador, o ex-presidente nigeriano Goodluck Jonathan chamou as sanções do bloco de infelizes durante uma visita à capital do Mali. Os líderes do bloco pressionaram a junta militar a devolver o poder aos civis desde que o golpe derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keïta. A CEDEAO usou as sanções, que incluem o encerramento das fronteiras e a restrição do comércio, como alavanca nas negociações com a junta. A junta pediu o levantamento das sanções esta semana, depois que o ex-ministro da Defesa foi nomeado presidente interino, com a tarefa de governar no máximo dos 8 meses antes das eleições. Vale lembrar também que foi nomeado durante uma assembleia o novo primeiro-ministro do país. Já a União Europeia anuncia que reconhece novo presidente de Bielorrússia. Alexander Lukashenko tomou posse em uma cerimônia sigilosa e que não foi divulgada com antecedência. Com a oficialização da reeleição, líderes de diversos países disseram não reconhecer o resultado. A União Europeia também reforçou nesta quinta-feira que não reconhece Alexander Lukashenko como presidente da Bielorrússia. Em comunicado, a União Europeia reitera que as eleições presidenciais naquele país, em 9 de agosto, não foram livres e nem justas e, com isso, não reconhece os seus resultados falsificados. O Comitê Eleitoral do país afirmou que Lukashenko foi reeleito com 80% dos votos, cifra questionada pelo Ocidente. E goste também para os Estados Unidos, onde 12 policiais foi baleado durante protestos contra a morte de um jovem negra. Um suspeito foi detido. Os policiais investigavam relatos de tiros disparados durante os protestos na cidade de Louisville quando foram atingidos. Eles estão em situação estável. O suspeito, identificado como Larison Johnson, de 26 anos, foi detido e pode responder por agressão e ameaça contra os agentes. As ruas de Louisville foram tomadas por protestos violentos depois que um júri decidiu não acusar nenhum dos 3 policiais pela morte de Breonna Taylor, de 26 anos. Ela foi baleada durante uma revista em seu apartamento em março. Apenas um deles,
Brett Hankinson foi acusado por agir de forma perigosa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu ajuda do governo federal para conter a violência. Ele tem discursado pedindo para que se cumpram as leis e a ordem seja mantida no país. No fim do mês passado, o senador Rand Paul e a mulher dele foram cercados por manifestantes que gritavam para que ele falasse o nome de Breonna Taylor. O casal tinha acabado de sair da Casa Branca no último dia da convenção republicana e precisou de escolta para chegar ao hotel onde estava hospedado. Na Angola, a Comissão Econômica do Conselho de Ministros reúne, sob orientação do Presidente da República, encontro aprova, dentre outras propostas, regulamento sobre gestão de reservas técnicas e ativas do Instituto Nacional de Segurança Social. Para se evitar o colapso do sistema e não pôr em causa o direito dos pensionistas, o Governo garante melhorar a gestão das reservas técnicas e ativos do Instituto Nacional de Segurança Social para que sejam rentabilizados de forma eficiente, de modo a garantir o pagamento das prestações sociais a médio e longo prazo e a sustentabilidade financeira de proteção social obrigatória. Para isso, foi aprovado o regulamento sobre a gestão das reservas técnicas e ativos do Instituto Nacional de Segurança Social. Pensamos que esta medida impunha-se, porque de resto, nas outras latitudes, nos outros países, assim é que é. A Segurança Social tem de ter as suas reservas técnicas devidamente regulamentadas e, por essa razão, também Angola não podia ficar à parte de todo esse regime. Ainda no âmbito de proteção social obrigatório foi aprovado o regime jurídico de proteção na velhice, que estabelece a reforma por velhice, a reforma antecipada e o abono a todos os trabalhadores que atinjam os 60 anos ou completem 420 meses de entrada em contribuições. Foi igualmente aprovado pela Comissão Econômica do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, o lançamento em concurso de 41 parcerias público-privadas que serão estruturadas em 15 meses, até dezembro de 2021. Devemos destacar, entre os vários ativos que vão ser competentemente lançados para concurso de parcerias público-privadas, ativos relacionados com o processo de valorização do aterro dos Molembos, o desenvolvimento e exploração do polo de desenvolvimento turístico do Cabo Ledo e do Okavango e também a gestão de centros agroecológicos. Estas são iniciativas que marcam a posição do Governo de Angola de deixar para o setor privado a exploração de alguns projetos que são viáveis, onde o Estado não fará investimentos, os investimentos serão feitos pelos privados e o Estado vai tirar partido destes investimentos e destas parcerias para promover o desenvolvimento econômico de Angola. O relatório de balanço do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, referente ao primeiro semestre de 2020, foi marcado por constrangimentos ligados ao impacto da pandemia da Covid-19, tendo sido executado apenas em 45% da implementação dos programas contidos no referido documento. Agora, informações sobre coronavírus. O diretor do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana destaca a queda de novos casos de Covid-19 em 3 regiões do continente. Nas últimas 4 semanas, mantém-se uma tendência de decréscimo de novos casos em 3 regiões: África Oriental, com menos 15%, África Ocidental, 14%, e a África Austral, com menos 11%, segundo o diretor do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, que falava sobre a evolução da pandemia da Covid-19 no continente. Assinalou, entretanto, que o aumento do número de novos casos no mesmo período na África Central, mais de 56%, e no norte de África, mais de 14%.
O continente tem mantido uma taxa média de 2,4% de letalidade associada à doença e 82% de recuperação de infecções. Cerca de 70% dos casos registados estão concentrados em apenas 5 países. África do Sul, 47%, Egito, 7%, Marrocos, 5%, Etiópia, 5% igualmente, e a Nigéria, com 4%. Israel anuncia mais restrições para evitar a propagação de Covid-19. Em apenas 24 horas, o país registra mais de 7 mil infectados, maior número até agora. Bianca Zanini com mais informações. A partir desta sexta-feira, todos os locais de trabalho irão fechar por 3 semanas, exceto serviços essenciais como farmácias e supermercados. Até as sinagogas terão limite no número de fiéis. As decolagens de voos até a tarde de sexta-feira ainda são permitidas. Mas, dependendo do agravamento do número de casos, o aeroporto de Israel também pode fechar. De Tel Aviv, Bianca Zanini. No Brasil, o governo libera 12,5 bilhões de reais para o Consórcio Mundial de Produção de Vacinas. O país se espera imuniza 10% da população até final de 2021. A adesão à COVAX Facility permitirá o acesso a 9 vacinas em desenvolvimento, além de outras em análise. Com isso, o governo espera imunizar 10% da população até o final do ano que vem. Mais de 170 países já aderiram ao programa. Essa parceria não impede que o governo brasileiro faça acordos com outros desenvolvedores da vacina. Ainda no Brasil, desfile de escolas de samba é suspenso no Rio de Janeiro por causa da pandemia. Essa foi uma decisão unânime. O desfile, marcado para fevereiro, está suspenso, sem uma data definida para acontecer em função da pandemia. As escolas ainda avaliam se vão definir alternativas para a festa ou se tudo só vai acontecer após uma campanha de vacinação. Agora, uma notícia de futebol. Na Europa, que as 12 melhor equipa de temporada enfrenta na decisão de Supercopa de UEFA. Com 20 mil torcedores na arquibancada, o Sevilla, o Bayern, campeão da Liga dos Campeões, reagiu e empatou com o Goretzka. Festa alemã. Gostem no Sabem Confere informações em destaque na revista de imprensa. A R7 destaca a missão da União Europeia se também acompanha eleições legislativas na Venezuela. Recorta fala que 50 pessoas detidas para auxílio à imigração ilegal. A operação da agência Frontex decorre sobretudo nos países europeus da Europa Central e do Sul. Já a Euronews está a trazer que a França adota pulseira eletrónica para agressores conjugais. Al Jazeera destaca mundo em desordem, trocas furiosas na principal reunião da ONU em Covid-19. Chefe da ONU avisa que é teme e pior se o mundo lida com o clima da mesma forma que tem feito com a pandemia de coronavírus. Já Angola destaca a CDAO, analisa o levantamento de sanções após golpe militar no Mali. Voa para saber se a corrupção tende e aumenta na Moçambique. Procuradoria-Geral da República fala que 340 casos de corrupção só nos primeiros 6 meses de 2020. Por último, Mundo ao Minuto da flanque investigação australiana mapeia 380 campos de detenção em Xinjiang. Por hoje é tudo. Te desejo a continuação de uma ótima sexta-feira e também um bom final de semana.